Ô, pessoal, muito boa tarde. Estamos começando aqui mais um episódio da série de diálogos, episódio 142, no dia 15 de agosto, direto da Vila Madalena, em São Paulo. Nesse horário, sempre debatendo o tema educação livre, que a gente começou o ano passado e que nós estamos dando sequência aqui ao longo desse ano, com muitas novidades que vêm pela frente, que eu não posso falar ainda, mas enfim, só para deixar todo mundo curioso. Como a maioria do público dessa série é feita de mulheres, então eu tenho certeza que eu acabei de causar um terror para quem assiste o nosso podcast. Eu vou apanhar aqui no estúdio hoje. Bom, mas enfim, eu queria começar primeiro, como sempre, agradecendo todas as mensagens que a gente vem recebendo ao longo da semana. Tem sido super bom poder interagir com todos vocês, mesmo que a gente demore para responder um pouquinho, a gente responde todo mundo, né? Agora, eu recebi uma em especial. A Cristina Panella, ela é diretora de uma agência de pesquisa e ela mandou para a gente uma pesquisa que eu queria compartilhar, pelo menos rapidamente com vocês, porque eu acho que é de interesse do público que está, de uma forma geral, nos assistindo, né? Eu não li a pesquisa inteira, mas tem alguns dados aqui que são super contundentes e muito interessantes, né? É uma pesquisa sobre o que motiva o brasileiro a seguir para frente, né? Numa fase onde, enfim, tantas manifestações, enfim, as pessoas estão indo para as ruas e tal. E olha só, a primeira pergunta que ela trouxe para nós aqui é essa aqui. Você se considera uma pessoa motivada? Foi uma pesquisa feita, acho que com 4 ou 5 mil pessoas no Brasil inteiro. A grande maioria das pessoas se sentem motivadas, 91%, mas 9% não se considera motivada. E quando você pergunta que elementos representam a maior motivação, família está disparado na frente, seguido de busca por evolução pessoal, que é, no mínimo, curioso, né? Família, de alguma forma, é um drive motivacional muito grande, e a evolução pessoal tá logo aí. Mas essa questão que eu trago aqui, que eu acho que talvez nos dê algumas pistas, né? Falando agora sobre o seu trabalho, o que mais te motiva, né? Ele diz aqui, experiências aprendidas, as atividades que executa, novas oportunidades, a remuneração está em 4º lugar, né? Muita gente ainda acha que isso lidera o ranking, mas está em 4º, caindo, eu acho que a cada ano, e o resto, e outras opções. Agora, tem um item que está aqui, que é por que razão você se considera ou não se considera motivado. Trabalho está no topo da desânimo, salário baixo, cansado, corrupção, governo, né? Mas trabalho está no topo da lista, né? O principal item desmotivador, né? Daí eu trago uma relação forte na minha visão, acho que isso tem uma relação forte com tudo que vem antes do cara entrar numa fase produtiva de trabalho, né? Que é exatamente aquilo que deveria direcioná-lo para um espaço onde ele vai ser feliz, né? Ter automotivação, ter realização total, e de repente ele se encontra num trabalho que não é aquilo que ele esperava, né? Ao mesmo tempo, a hora que eu vejo que a grande motivação das pessoas está na família, o que é um elemento importante, você não tem a menor dúvida, também me deixa confuso nesse cenário, né? E daí eu trago muito isso sempre para a reflexão da educação, porque supostamente o processo educacional, esses primeiros anos de vida, até você se tornar adulto e ir para o mercado de trabalho, teria uma grande função, que eu acho que é uma das únicas funções desse processo, talvez a mais importante função, que é integrar você na sociedade para que você possa fazer o bem para a sociedade, né? E de uma forma bacana com base naquilo que você gosta de fazer. Daí, olhando a pesquisa mais a fundo, e tem vários outros dados aqui, é difícil de identificar essa relação assim, tão direta, né? Das pessoas realmente num processo de formação e na hora que o cara se projeta na vida adulta, ele se encontra num lugar onde ele é feliz, se automotiva, tal. E daí as motivações sempre estão na família ou em coisas que não estão diretamente ligadas talvez com o ser, né? Com ele ser, né? Não sei se eu me fiz entender, enfim, eu recebi a pesquisa ontem e ela foi meu tema da minha noite, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. E daí eu quero te trazer dentro desse cenário, porque faz todo sentido. Eu também acho. Eu tô com o Carlos aqui hoje, o Carlos Souza, fundador do Veduca. Posso chamar de Veduca? É Veduca que você chama? Exatamente. Assim? Veduca. Porque eu sei que, por experiência própria, às vezes a gente dá um nome para
alguma coisa que a gente criou, né? E idealizando o nome e tal, e de repente as pessoas começam a chamar aquilo totalmente diferente, né? Os apelidos são boas referências, né? Você escolhe o nome do seu filho, tanta, né, põe uma energia nisso, tal, né? De repente as pessoas dão um apelido pro cara, o cara vai ser conhecido pro resto da vida pelo apelido, né? Mas enfim, tá aqui o Carlos comigo. É aquele negócio, né? Você, como muitos pais falam, né? Você cria os filhos para o mundo, né? Nós criamos o Veduca. A ideia já não é minha, mas já faz muito tempo. A ideia é de todos os milhares de pessoas que acessam, das pessoas que trabalham conosco, ou seja, já as pessoas falam Veduca. Uhum. Tem um ponto que é o Veduca ou a Veduca, a gente sempre fala que é o Veduca, ou o portal, tem gente que fala a Veduca, a empresa, mas enfim. Esse é um detalhe, né, cara? Sim. Mas é isso aí. Agora, eu queria começar esse nosso papo, cara, primeiro te agradecendo por você estar aqui. Eu sei que o dia em São Paulo está meio caótico hoje, né, trânsito e tal, mas eu queria resgatar um pouco da tua história. O que vem antes do Veduca? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouco da tua história. Vamos lá, acho que é inclusive bacana, tem uma relação muito grande com a pesquisa da Cristina Panella, que você estava mencionando, Maurício. Eu sou engenheiro aeronáutico, eu me formei lá no ITA em 2002, inclusive acredito que o ITA é um dos grandes exemplos de que o investimento em educação ele demora a payout, ele demora a dar frutos, mas ele dá frutos. Né? Para quem não conhece a história do ITA, aqui o ITA é uma universidade de ponta que foi criada no Brasil em 1950 por na época, coronel, faleceu nos anos 2000, já com o Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, que depois da Segunda Guerra ele tinha um sonho de que o Brasil se tornasse um polo no desenvolvimento aeronáutico. E em 1948, em 49, ele foi várias vezes aos Estados Unidos e voltou dos Estados Unidos com uma turma de professores do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, uma das principais faculdades de tecnologia do mundo, e montou, lá em São José dos Campos, na beira da Dutra, o ITA, a primeira turma de professores inteira do MIT. E em 1969, 19 anos depois da fundação do ITA, um dos seus ex-alunos, hoje famoso Osiris Silva, teve uma ideia de montar uma startup, uma empresa, para fabricar aviões. A empresa chama Embraer. Ele começou essa empresa em 1969. Foi o ano que os Estados Unidos estavam botando o primeiro homem na Lua. E depois de mais de 20 anos depois, a Embraer foi privatizada e hoje é uma das 3 principais fabricantes de avião do mundo. O Brasil, além de exportar minério de ferro e outros insumos básicos, o Brasil exporta aviões. Ou seja, o investimento em tecnologia, o investimento em educação, ele dá frutos. Né? Eu me formei lá como bom engenheiro. Primeiro eu fui trabalhar no mercado financeiro. Aliás, o mercado financeiro é um grande consumidor de engenheiros do ITA, né? É um grande consumidor, eu diria, de engenheiros do ITA, sim, mas acredito que da Poli também. Das universidades, talvez, que eu poderia chamar de ponta. Das universidades de ponta brasileiras, sim. E eu acredito que isso tem uma relação muito grande, de novo, com a pesquisa, porque as pessoas acabam indo para o mercado financeiro única e exclusivamente pela grana, pelo dinheiro, e em pouco tempo elas acabam descobrindo que aquilo não satisfaz. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, comigo aconteceu bem rápido. Eu fiquei pouco tempo no mercado financeiro. Olha, isso aqui não é para mim. E fui para a Procter & Gamble, para uma grande empresa de bens de consumo, na verdade, a maior empresa de bens de consumo do mundo. Fui trabalhar com marketing, onde eu fiquei 9 anos. E eu sempre tive o sonho de ter um negócio que não só visasse ao lucro, mas ajudasse a melhorar a vida das pessoas, Maurício. E em 2011, eu saí num período sabático. Eu fui estudar modelos de negócio que estavam explodindo nos Estados Unidos, só que ainda não haviam chegado ao Brasil. E aqui vai um comentário interessante, né? Tem muitas pessoas que sonham ou têm vontade de ter um negócio. Imagina que vão estar andando na rua e um dia vai cair um raio na cabeça delas. Tive a ideia. Acho que isso não acontece, pelo menos não comigo. Eu fui estudei mais de uma centena de modelos de negócios diferentes. E vi diversas coisas. Vou citar um exemplo aqui de uma empresa que um sujeito criou nos Estados Unidos, que eu acho sensacional a ideia. Ele criou uma empresa na Filadélfia. A empresa fazia latas de lixo
com um painel solar em cima da lata de lixo, à medida que as pessoas... Lata de lixo de rua, né? À medida que as pessoas iam jogando lixo na lata, com energia solar, ela ia prensando o lixo, e à medida que as latas iam se enchendo, a lata cheia mandava um sinal para a prefeitura, um software na prefeitura calculava a rota ótima do caminhão, ou seja, os caminhões de lixo passavam apenas nas latas cheias. Isso foi uma economia de milhões e, obviamente, o cara ficou milionário, enfim, mas não pelo objetivo do dinheiro, mas como decorrência. Ele criou algo preocupado em resolver um problema real, criou bom para a sociedade. Né? Exatamente. E nesses estudos, estudei, como eu disse, esse é apenas um exemplo, estudei uma centena de modelos diferentes. E aí eu encontrei esse movimento de Open Course, né? Essa revolução na educação que está acontecendo graças à tecnologia, começou em 2002, quando o MIT, de novo, como no Massachusetts Institute of Technology, falou o seguinte: olha, nós vamos gravar e colocar gratuitamente na internet todas as nossas aulas, todos os nossos cursos. Isso foi em 2002. Só para você ter uma ideia, Maurício, isso foi 3 anos antes do YouTube ser inventado. Então, aqui o pessoal que está nos assistindo vai ao webcast, depois ele vai para o YouTube. 3 anos antes do YouTube ser fundado, o MIT começou exatamente. Aí quem está nos acompanhando pode olhar como isso tudo começou. E esse movimento, começado pelo MIT, ganhou proporções mundiais, as principais universidades do mundo seguiram os passos do MIT, isso cresceu bastante. Só que o que eu observei? Isso ainda não havia chegado ao Brasil, por 2 motivos. Primeiro, todo esse conteúdo sensacional está em inglês. A maioria, infelizmente, ainda a maioria da população brasileira, 98% da população brasileira, para ser exato, não fala inglês. O que impossibilita que as pessoas absorvam esse conteúdo. E o segundo motivo é que as grandes universidades brasileiras ainda não haviam começado a seguir os passos das grandes lá de fora. Quando eu olhei para isso, eu falei, olha, é isso aqui que precisa ser feito. Número 1, tem nada parecido no Brasil, na verdade nem na América Latina. Número 2, o Brasil precisa muito de educação de qualidade. Eu acredito que a educação, ou a falta dela, a causa raiz de N problemas que nós temos no Brasil. Nós somos a 7ª economia do mundo, porém, qualquer ranking educacional, a gente está sempre nas últimas posições. E isso acaba sendo o maior gargalo para o crescimento econômico, né? Falta educação de qualidade, falta mão de obra qualificada, o Brasil não consegue crescer nem 2%. Isso falando em proporções do país, proporções econômicas. Exatamente. Sem contar no ponto da pesquisa, que, além disso, as pessoas se tornam infelizes. Né? Se eu não consigo crescer, se eu não consigo escolher, eu acho que a educação, no fundo, ela abre portas para a gente. Ela nos possibilita escolhas. A pessoa bem educada, que tem uma formação, ela pode escolher onde ela vai trabalhar. Logo, o trabalho nunca vai ser um fator desmotivador, como a gente estava olhando. A pessoa que tem educação. Acho que a relação da educação com a pesquisa é essa. A pessoa que é bem educada, fantástico, ela tem mais escolhas, tem ela mais pode escolher opções, com o né? que. Exatamente. Até porque tem um nível de consciência mais alto e, enfim, consegue enxergar as coisas de uma forma mais ampla, né? Tem tudo isso. Né? Exatamente. E o terceiro motivo pelo qual eu comecei a trabalhar, eu comecei a pensar, na verdade, no Veduca. Na verdade, na época não chamava Veduca, chamava um outro nome. Se você insistir muito, eu conto. Tem que contar, cara. O tem que fazer parte da nossa história aqui. O episódio do nome é um episódio interessante. Nós começamos o Veduca, a gente tinha um nome que virou o nome do projeto, era a Tábula Rasa, que era a ideia do Aristóteles, né? De que todas as pessoas nascem com uma tábua rasa, prontas para serem preenchidas com conhecimento, alguma coisa assim. E eu ouvi muitas críticas ao nome. As pessoas, não, isso aqui parece nome de restaurante, ou isso parece o nome de, não sei. Enfim, as pessoas não gostavam do nome. Eu achava sensacional. Você sabe como é empreendedor, né? Você coloca uma coisa na cabeça, você não tira da sua cabeça. Eu tentei comprar o domínio, né, tablahasa.com.br. Curiosamente, não consegui comprar o domínio. Já estava sendo... ele pertencia a uma pessoa, mas ele não... Nem sabia essa história. Nem sabia essa história. Estou a primeira vez aqui. E
como eu não consegui comprar, a gente, vamos precisar de outro nome, né? Os sócios ficaram, vamos precisar de um outro nome. E eu estava um dia, num fim de semana, assistindo um programa na Globo News, e aí entrou aquele comercial de um portal da Globo que chama MU, M-U-U, muito mais diversão, alguma coisa assim. Eu olhei, depois, M-U-U, isso não significa nada, mas é fácil, né? São 3 letras. Eu falei, bacana. Deixa eu ver se está disponível EduU. Aí estava disponível na Educação Universitária. Eu falei, ótimo. Aí abriu a minha cabeça, olha, não preciso unir palavras, né? Eu posso criar uma palavra. E aí o Veduca sai daí, de vídeo educação. Veduca Vídeo Educação. Eu vou mostrar aqui, aliás, né? Está aqui, ó, veduca.com.br. Exatamente. Sabe que eu saí da Procter & Gamble em setembro do ano passado, setembro de 2011, desculpa. Montamos um time e começamos a trabalhar. O propósito do Veduca, como vocês estão vendo aí, é democratizar a educação de alta qualidade no Brasil e em países emergentes, com videoaulas das melhores universidades do Brasil e do mundo, de graça, na língua nativa, de forma contextualizada e com certificação. Esse é o nosso propósito, é por isso que a gente existe. A gente acredita, como está escrito ali na tela, que o conhecimento ele deve ser distribuído a qualquer pessoa, gratuitamente a qualquer pessoa que se disponha a aprender. Nós começamos o Veduca em março do ano passado, hoje ele já conta com 17 universidades, 277 cursos. Você tem coisa aqui de Berkeley, tem coisa aqui da USP, estou vendo aqui, ó, tem várias coisas aqui, né? Exatamente. Você clicando em universidades, ali em cima, Maurício, para mostrar para os nossos ouvintes, você vai ver Columbia, Harvard, Michigan, MIT, New York, Oxford, Princeton, Stanford, TED, tem até o TED, UCLA, Califórnia, né? Exatamente. Brasília, Unesp, Unicamp, tem muitas, USP. Exatamente. Genial. 17 universidades, são um pouco mais de 5.600 videoaulas. Todo esse conteúdo está organizado em 21 assuntos ou 21 campos de conhecimento. Então, você clicando em cursos ali, você vê que o conhecimento está todo organizado em assuntos. 21 assuntos que cobrem todas as possibilidades do ensino superior. Artes, arquitetura, administração, educação, engenharia, ciências da computação, política, filosofia, química. Então, aí você vê os variados cursos. Peguei uns de educação aqui, Carlos. Exatamente. Você vê a criatividade na resolução de problemas do Sir Kevin Robson. Esse cara é genial. Né? Esse cara é genial. E a primeira fase, vamos colocar dessa forma, a primeira fase do Veduca que durou da primeira versão no ar em março de 2012 até junho desse ano agora, foi a fase de estabelecimento da marca, no qual a gente pegou esses cursos livres, colocamos legendas nele, colocamos em português, tornamos esses cursos acessíveis à grande população brasileira. Tem muito trabalho ainda a ser feito. Hoje, para você ter uma noção, nós temos em torno de 20% das aulas em português. Então, ainda falta muito trabalho. Falta material, né? Exatamente. Com o lançamento, nós lançamos em março, a gente atraiu um público-alvo muito grande. Nessa primeira fase, a gente acumulou 2,5 milhões de visitantes, que é um número bastante expressivo, considerando que nós não gastamos nenhum centavo em publicidade. O que é uma prova, Maurício, que há uma... Tem demanda aí, né? Há uma demanda muito grande pela educação de qualidade no Brasil. Que uma coisa também me criticaram quando eu fui começar. Me lembro que muita gente falou, mas você acha que brasileiro vai se interessar em assistir uma aula de Harvard? Eu ficava profundamente chateado com esse preconceito de alguns próprios brasileiros, falando, mas o brasileiro não se interessa por isso, não. Você sabe que eu acho o contrário. Eu acredito que nós, brasileiros, nós damos mais valor à educação do que os outros povos, porque nós sabemos, lá no fundo, que a única forma que nós temos de crescer e mudar, ter uma mobilidade social, né? Melhorar a nossa vida, a vida da nossa família, é através da educação. Né? E o nosso público-alvo que nós atraímos são 3, né, Maurício? São estudantes universitários. Para falar alguns números, o Brasil tem pouco mais de 6 milhões de estudantes universitários. Nós temos a 5ª
maior população universitária do planeta, mas é um número que tem um potencial incrível para crescer. Por quê? Quando você olha o percentual de jovens de 18 a 24 anos atualmente matriculados numa instituição de ensino superior, não dá 14%. É um número absurdo. Estava olhando o mesmo número de outros países na América Latina, por exemplo. O Peru tem 35%. Assim, absurdo. O nosso segundo público-alvo, que é muito importante para nós também, são profissionais que já possuem um diploma de curso superior. No Brasil, nós temos um pouco mais de 18 milhões de brasileiros que já possuem diploma de curso superior, que entram no Veduca atrás de se atualizar, atrás de ver o que está acontecendo, de fazer cursos de extensão, né? De aumentar o seu conhecimento. E é um número que também tem muito a crescer. Por quê? Percentualmente, não dá 10% da nossa população. Quando você compara esse número com os Estados Unidos, por exemplo, 40% dos norte-americanos tem diploma de curso superior. O Brasil tem 10%. Ou seja, tem um potencial incrível para crescer também. E a gente tem um terceiro grupo no nosso público-alvo, que são professores universitários. De acordo com o último censo do MEC, a gente está falando de 250 mil professores universitários no Brasil, que é um número menor quando comparado aos outros dois grupos, mas são muito importantes porque eles são multiplicadores. Agora, o que é interessante é que quando você coloca um site, você ganha proporções, você atinge pessoas que você não imaginava. A gente imaginava atrair esses três grupos. E vou falar alguns e-mails, alguns milhares de e-mails, mensagens que a gente recebe. Teve nós recebemos de um menino, dizia que o sonho dele era ser astrofísico, um menino de 13 anos, adolescente, pré-adolescente, agradecendo ao trabalho que a gente estava fazendo de colocar legenda, de colocar disponível em português, organizar, tornar de fácil acesso. E de graça. Exatamente. E teve uma outra que, inclusive, até foi um pouco emocionante quando a gente recebeu, foi uma menina falava assim meio, muito obrigado, pessoal do Veduca, através do Veduca eu consigo aprender, eu sou surda, e só através você tem legendas ali, né? Das legendas eu consigo. Já havia cansado de pedir às escolas XYZ para colocarem legendas e eles sempre me argumentavam que era um processo caro, que era inviável, que era impossível, e vocês aí fazendo de graça das melhores universidades do mundo. Agora, Carlos, entendo que o Veduca está levando esses conteúdos importantes, né, através de uma forma super fácil, rápida, eficiente, com tecnologia, gratuidade, enfim. Mas no Brasil, a gente não pode esquecer que acho que 90% do ensino superior é privado e tem muita gente ganhando dinheiro com certificando cursos aqui, tá certo? Dando aula e certificando cursos, tá certo? Eu acho que é esse número, 90% privado, 10% Estado, e as universidades federais entram nesses 10% aí. E óbvio que tem um potencial de crescimento muito grande, e essas universidades, grandes grupos privados estão vindo para o Brasil, já vieram. As grandes universidades aqui privadas são de grandes grupos privados, né? Como é que é essa relação, assim? Você teve que contratar segurança, assim? Porque, de alguma forma, você está trazendo um conteúdo de alto nível. Acho que você está... Óbvio que está no começo ainda, você está começando essa história, mas assim, já está de pé essa história. Tem muita gente boa aqui. Você está trabalhando com as grandes universidades de fora e com algumas federais aqui, estaduais, que eu estou vendo. Eu vou dizer para você, Maurício, primeiro, esse movimento que nós começamos aqui no Brasil, semana passada saiu uma matéria na Financial Times, que colocava os principais players de MOOCs, né? São os Massive Open Online Courses, ou cursos abertos para as massas online, massivos. Que dizia, lá nos Estados Unidos você tem o edX, Udacity, Coursera, Udemy, a Iversity na Alemanha, a School no Japão e o Veduca no Brasil, que é uma coisa muito bacana. E a primeira coisa que eu digo primeiro, esse movimento que está acontecendo, ele é inevitável. Ele vai acontecer. Compartilhamento acessível, gratuito ou quase gratuito. É inevitável.
vai acontecer, você pode brigar contra a mudança, mas a mudança, ela, uma vez que você começa para esse processo de mudança, de abertura, ele não volta mais. Por que eu vou tentar fechar aqui o meu conhecimento, me fechar num silo? As principais universidades do mundo estão se abrindo. Isso é inevitável, número 1. Número 2, aqueles que se preocupam, eu digo isso muito, aquelas pessoas que se preocupam, mas isso vai acabar com a educação na forma com a qual nós conhecemos? Não. Eu acredito que a educação online, empresas de tecnologia voltada à educação, como é o caso do Veduca, nós viemos para complementar a educação presencial. Nada substitui a educação presencial. Agora, ferramentas como a do Veduca podem ajudar a você ter uma educação presencial ainda mais efetiva. Vou dar um exemplo. A pessoa com uma ferramenta como a do Veduca, e nós já recebemos mensagens de professores que já fazem isso, ele pode passar para os estudantes a teoria, para que eles assistam a teoria em videoaula, em casa, e o aluno chega na aula para discutir casos com os professores, ou seja, é um ganho de tempo. Qualidade de aula também. Ganho de qualidade de aula, ou seja... Qualidade da interação com o professor que vai estar ali, né? Exatamente. Isso vem a somar, não substituir. Não tive necessidade de contratar segurança. Acredito que... Tem pessoas que... você sabe que quando nós começamos, como eu disse, nós somos uma empresa de tecnologia voltada em educação. Eu não quero competir com provedores de conteúdo, com universidades. Você não tem professores e cria aulas, nada disso. Não, eu faço... Você cura isso, né? Exatamente. Você cura. Exatamente. Nós queremos fechar parcerias e a gente fecha parcerias com os melhores professores, com as melhores universidades, para oferecer esse conteúdo através da nossa plataforma. Nosso core business é a plataforma. Como visão, nós queremos ter a plataforma tecnológica que oferece a melhor experiência de aprendizado online do mundo. É isso que a gente quer fazer. Agora, Carlos, como é que foi a tua... Antes do ITA, como é que era a tua vida estudantil? Assim? Você veio de escola... Você é daqui de São Paulo, não, né? Não, eu sou capixaba. Esse sotaque, então, ele estava achando quase você ali. Tá, exato. Tem muita gente que confunde com o Rio, não. Eu sou capixaba, para cima do Rio, abaixo da Bahia e separando Minas do mar. É verdade. Você cutuca os mineiros aqui, rapaz. Tá cheio de mineiro aqui, cuidado. Exato. Mas... Daí, você estudou sempre na... Você é de Vitória? Sou de Vitória. Você estudou sempre lá? Eu estudei boa parte da minha vida lá no interior, numa cidade pequena, chama Aracruz. Ficou famosa por causa da Aracruz Celulose, que é uma grande empresa que tem lá, no Espírito Santo. E eu estudei boa parte da minha vida lá, né, onde eu fiz provavelmente o final do primeiro grau, segundo grau, e aí eu já vim para São José dos Campos pro ITA. Sempre estudei lá, em boas escolas, tive... a oportunidade, a chance de ter tido bons professores que, além de me passarem os conhecimentos, me estimularam a curiosidade. Que eu acho que a função de um bom professor nada mais é do que estimular a curiosidade, estimular ao estudante fazer as perguntas. Boa pessoa não é aquela que tem todas as respostas, mas sim a que faz as perguntas certas. Então, aí você vai... como é que você vê, de uma forma geral, a educação no Brasil hoje? A gente normalmente abre esses episódios perguntando para o convidado que vem aqui, sempre pessoas muito corajosas vir aqui, mas perguntando para eles quais são os pontos positivos e negativos que você vê no modelo educacional, de uma forma geral, no Brasil hoje. Como é que você vê a educação? Porque, de alguma forma, eu imagino que você tenha sido um bom aluno. Sim. Entrar no ITA não é nada fácil. Sair é mais difícil. Sair é mais difícil ainda. E empreender, então, nem te digo, né? Como é que você vê a educação de uma forma geral? Eu vejo a educação no Brasil como a causa raiz da maior parte dos problemas que nós temos no Brasil. Logo, deve ser a prioridade máxima, número 1, 2 e 3 de todos nós. Seja para nosso desenvolvimento pessoal, seja para o desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor,
Seja você um chefe de família, seja você responsável por pessoas na empresa, esteja você ocupando um cargo público, seja quem for, ou seja, simplesmente para você mesmo. A educação ela é fundamental. Tá? Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, né? Que a gente tem que viver como se a vida fosse acabar amanhã e aprender como se a gente fosse viver para sempre. Acho muito bacana essa frase. Não sabe. E agora eu vejo eu sou uma pessoa otimista. Não vejo muito a utilidade no pessimismo. Eu acredito que a revolução na educação que está acontecendo graças à tecnologia é uma oportunidade única que nós brasileiros temos de tirar o Brasil das últimas posições dos rankings educacionais e colocar o Brasil na sua posição de direito, que é o topo, que é lá em cima. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Por que ela está lá embaixo? Os brasileiros dão valor à educação. Os brasileiros sabem que a educação é importante. Simplesmente não têm acesso. Não sei se o pessoal que está assistindo vai lembrar de um filme, acho que é antigo, chama Campo dos Sonhos, com Kevin Costner. É jogador de beisebol. Isso, que ele falava. Ele sonha no jardim da casa dele, não é isso? Ele ouviu uma voz, né? Se você construir, eles virão. E uma coisa que eu acho que a gente acabou um pouco provando nessa história, ainda bem curtinha do Veduca, ok, nós construímos. A gente não investiu um centavo em publicidade. A gente botou esse negócio. As pessoas vieram. Não é que eu precisei insistir, vamos lá, aprende que é importante. Não. A gente pegou o conteúdo, organizou, colocou em português. As pessoas vieram. Né? Isso ainda com cursos livres. Agora, Maurício, a partir do dia 12 de junho, nós lançamos essa nova plataforma, que é o que está no ar agora, que ela tem alguns diferenciais. Ela tem ferramentas que permitem uma interação. Primeiro, nós lançamos cursos com certificado. Então, entra ali no menu certificado. Aqui embaixo? Ali em cima. Tem cursos, universidades certificados. Então, a partir de agora, o Veduca, além de você ter cursos livres, você tem cursos. Começamos lançando um curso de probabilidade estatística da USP. Isso. Clica nele. 15 horas, né? Isso, 15 horas de vídeo. Um curso de física mecânica básica, um curso agora de bioenergética da USP. Da UNB. Você clicando nesse curso, você vê aí, você vai ter as videoaulas, o aluno pode escolher se ele quer o certificado, se ele quer apenas assistir. Exatamente. Precisa escolher? Eu sou péssimo de matemática, cara. Se você me botar num curso de probabilidade e estatística, eu vou ter que chamar minha irmã aqui, que é professora da USP, lá em São Carlos, desse assunto. Mas sabe que é interessante que a gente tem muitas pessoas fazendo cursos das áreas que não foram as áreas primárias delas. Então, você tem pessoas, por exemplo, lá das áreas de exatas fazendo bastante curso de humanas, pessoas das áreas de humanas, biológicas, fazendo curso nas áreas de exatas. Ou seja, essa é uma coisa bacana quando você traz o conteúdo, deixa o conteúdo de forma acessível. Pode escolher qualquer opção. Se você clicar quero apenas assistir, você vai ver que nós colocamos as videoaulas. Esse é um curso de probabilidade estatística, que é exatamente o curso que é dado aqui na Universidade de São Paulo. Esse curso foi criado pelos professores Melvin Simbalista e André Leme Fleury. E aí você tem todas as aulas. Você vê que as aulas elas estão divididas em partes, parte 1, 2, 3, 4, 5. E ao final de cada parte, as partes têm em torno de 5 a 10 minutos, quando em cada parte o professor fala um conceito. Quando o professor termina de falar aquele conceito, a videoaula para e entra uma série de perguntas e respostas de forma que o aluno pode fixar melhor o conteúdo que ele acabou de aprender, e dessa forma a gente consegue avaliar e certificá-lo. Né? Exatamente. Então, o que eu acho? Resumindo a resposta para você, o que eu acho da educação no Brasil? É o principal problema, logo é a principal oportunidade. Eu acho que nós temos uma vantagem versus os outros povos. Nós damos importância individualmente, nós sabemos que a educação é importante. Coisa que os americanos, eles take for granted, né? Eles já está na base para eles ter uma educação boa. Aqui não, a gente dá valor a isso. Então, eu não preciso explicar para as pessoas que é importante educar. E essa revolução que está acontecendo agora na educação é uma oportunidade que a gente tem para resolver esse problema no Brasil. Um dia desse eu estava Agora,
nem tudo são flores, né? Eu falo isso como otimista, como empreendedor, como você disse. Agora, o desafio é grande. Um dia desse eu estava num seminário e uma pessoa me perguntou a respeito de qual seria a melhor forma de abordar o problema da educação brasileira. Porque ele é um problema muito grande. E como eu respondi, né? Hoje, a educação brasileira, você tem um problema de quantidade, você tem um problema de qualidade. É um cobertor curto, né? Você tem, esse ano, por exemplo, você vai ter um ensino público, né? Nas universidades públicas serão abertas, sei lá, em torno de 2 milhões de vagas para 7 milhões de pessoas saindo do Enem. De demanda. Ou seja, é um cobertor curto. Aí você tem um ensino privado para completar, que é caro, que não tem necessariamente a mesma qualidade. Exatamente. Ou seja, além do problema da quantidade e da qualidade no ensino superior, você tem um problema no ensino fundamental e no ensino médio. Porque muitas vezes a pessoa ela chega no ensino superior com uma formação deficitária do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio, e muitas vezes por isso ela não consegue aproveitar bem. E aí a pessoa vai, às vezes até se forma numa faculdade de não tão qualidade assim, e quando ela vai ao mercado de trabalho é que ela descobre N deficiências que ela tem. Agora, você comentou que você abriu o Veduca, você criou lá o campo de beisebol, né? E as pessoas vieram, certo? A gente tem uma discussão aqui, desde o começo dessa série, no ano passado, a gente chamou de educação livre e ela tangencia muito a educação formal, mas, na verdade, grande parte da nossa discussão está do lado de fora da escola, né? De como você pode criar espaços, ambientes e outras coisas para a educação fluir na sociedade de forma geral. As pessoas estão aqui no chat até falando um pouco sobre isso. Como é a tua visão da desescolarização? Assim, você estudou em umas escolas, fez uma tremenda universidade, mas existe uma linha de pessoas que têm defendido muito a desescolarização, parar de mandar as pessoas para a escola, as crianças para a escola, que hoje é obrigatório no Brasil. Você tem uma visão sobre isso? A própria questão das pessoas virem para o Veduca, de alguma forma, mostra um pouco do apetite que essas pessoas têm em consumir formação, conhecimento e achar subsídios fora dos eixos tradicionais, né? Porque apesar das universidades estarem aqui, elas não estão indo às universidades, né? Como é que você vê essa questão da desescolarização, cara? O cara que é formado num modelo de homeschooling ou de unschooling. Olha, eu acredito que nós estamos indo... acho que a palavra desescolarização não é uma palavra muito boa. Uhum. Eu chamaria de educação personalizada. Uhum. Seria um ensino personalizado às suas necessidades. Acho que talvez seja uma forma mais positiva de colocar que cada pessoa carrega um background, carrega facilidades em determinadas áreas, carrega deficiências em outras áreas. E é muito ruim quando você entra na escola e você tem um professor que vai lá e nivela por baixo a turma. Né? Acho que todas as pessoas que falam, sei lá, em desescolarização ou defendem que a pessoa não deve ir para a escola, o principal argumento deve ser esse. Né? Você chegar lá, você recebe um enlatado. Independente do que você sabe ou não sabe, o professor desconsidera isso, coloca todo mundo lá dentro da sala e nivela por baixo e passa aquele conteúdo enlatado para todo mundo. E uma coisa que a tecnologia nos permite, que é inclusive esse é o nosso próximo passo, é o que nós estamos trabalhando agora, que vai sair nos próximos meses, é exatamente na personalização da educação. Em tecnologias que permitem planos de estudos personalizados, que levam em conta quais são as suas fortalezas, aquilo que você sabe bem, quais são as suas deficiências, aquilo que você pode melhorar, e baseado numa leitura de o que você sabe, o que você precisa melhorar, e baseado num objetivo, eu quero me tornar um grande advogado, quero me tornar um grande engenheiro e tal, ele monta um plano de estudo calibrado, personalizado para mim. Eu acho que
Essa é uma tendência muito grande. Coisa que é muito difícil você fazer num modelo de sala de aula com 50, 60 alunos e um fulano chamado professor lá na frente tentando atender todo mundo. É quase impossível. Né? Exatamente. Eu acredito, Maurício, que no passado o poder estava muito na mão do professor. Né? O professor, ele era, ainda, né, a grande autoridade na sala de aula. Tinha um quadro muito bom, uma pintura renascentista muito boa, que é de uma Universidade de Bolonha, se não me engano, que é um professor no púlpito, falando, quase numa posição quase de semideus, né, numa sala de aula. Ele olha do púlpito de cima para baixo, os alunos sentados ali, no qual ele fala e todo mundo baixa, obedece e tal. E isso está mudando, porque a tecnologia, o que ela faz? Em todos os setores nos quais a tecnologia entra, ela empower, ela dá poder ao estudante, ela dá poder, na verdade, ao usuário da tecnologia. Então, nesse caso, ela dá poder ao estudante. Então, hoje, e quanto mais nós avançarmos aqui com a tecnologia, em tecnologias voltadas à educação, mais poder o estudante vai ter. Significa que, ok, eu preciso aprender probabilidade estatística. Eu quero aprender com o meu professor, eu quero aprender com o professor Melvin Simbalisto e com o professor André Leme-Fleury através do Veduca. Eu vou entrar ali e vou assistir. De repente, eu não quero aprender coisas, eu quero aprender com um outro, com um professor de Harvard. Ele vai estar lá um do lado do outro e vai aprender com aquele com o qual ele se identificar melhor. Ou seja, poder estar indo para a mão do aluno. A Gabi está aqui no chat, está te perguntando, e quem que vai decidir o que eu vou estudar e a minha formação personalizada, na minha formação personalizada? Quer dizer, tá bom, eu tenho as minhas características, que você comentou, tenho as minhas características, as minhas demandas, eu quero chegar naquele lugar. Quem é que vai decidir? Eu vou decidir? Eu mesmo decidir chegar lá? Ou... Eu acredito que no futuro o que vai contar vai ser a certificação. Então, por exemplo, você vai decidir, eu quero me tornar um engenheiro, eu quero me tornar um especialista em ciência da computação na linguagem X, baseado no meu assessment inicial, baseado na minha avaliação inicial. Vou montar um plano de estudo personalizado, vou aprender através daquele plano de estudo customizado às minhas necessidades e, ao final disso, vou ter que fazer para obter uma certificação, vou ter que fazer alguma prova. Então, no fundo, no final, eu acredito que esse check final de, ok, as universidades vão avaliar efetivamente se eu aprendi ou não aprendi aquilo para me certificarem. Esse vai ser o grande papel da universidade nesse jogo? Exatamente. O papel da universidade, obviamente, além da docência, tá? na criação de conteúdo, na pesquisa e tudo mais. Agora, na formação das pessoas, eu acredito que a certificação vai ter um papel muito importante para garantir que, se eu, universidade, estou dando um diploma de engenheiro para esta pessoa, eu preciso garantir que ele sabe engenharia, eu preciso garantir que ele sabe cálculo estrutural, no caso do engenheiro aeronáutico, ele sabe aerodinâmica, sabe estruturas aeronáuticas, sabe estabilidade e controle, dinâmicas de voo, ele aprendeu isso, certo? Agora, como ele aprendeu, se ele aprendeu assistindo a uma aula de um professor de Harvard, se ele aprendeu assistindo a uma aula do professor de Stanford, se ele aprendeu assistindo a uma aula do professor da USP, pouco importa. Pouco importa. O que importa é que ele aprendeu. A Gabi também coloca aqui, você acha que as avaliações vão ser elaboradas pelo MEC? Essa certificação vai ter um padrão MEC de... Boa, né? Eu acredito que hoje o MEC... Hoje nós temos uma vantagem. Nós, no Brasil, temos uma vantagem e uma desvantagem nesse modelo nosso, quando comparado ao modelo, por exemplo, americano. Você tem uma desvantagem, na verdade, você tem uma distorção muito grande no Brasil, que as melhores universidades são as públicas. Obviamente, existem exceções, mas, via de regra, as melhores universidades são as públicas. Para você entrar nessas universidades, cuja concorrência é muito alta, você tem que estudar numa escola privada. Ou seja, é o contrário da democratização. Né? Enfim. E isso é uma distorção no modelo. Agora, como as melhores universidades brasileiras são públicas,
elas são subordinadas diretamente ao MEC, isso é uma vantagem. Isso garante que o MEC consegue agir rapidamente, consegue garantir um padrão, consegue ajustar, consegue controlar bem e desenvolver bem as universidades. Eu vejo isso como uma vantagem. Tá? E as avaliações, seguindo o MEC fazendo bem o seu trabalho, eu acredito que pode sim fazer uma avaliação muito boa. Se você pegar o Provão, acho que ele é um bom exemplo de uma política criada pelo MEC, que avalia os alunos, que avalia as universidades. Obviamente que em todo o sistema há falhas, mas eu acho que você ter um sistema central no Ministério da Educação, no caso do Brasil, ele só tende a ajudar em N pontos, e um deles é a certificação. Então, tipo, eu acredito nisso, eu acredito no MEC, vou colocar assim, eu acredito que você tem um sistema central, ele ajuda. Você tá num negócio que tem um impacto social enorme, numa área Mas ainda assim é um negócio. Isso que eu ia te perguntar, cara. Porque tem um impacto social enorme, tem uma demanda enorme, a carência é enorme, a procura é grande. Como é que cria... E é gratuito. Como é que cria sustentação para essa história? Porque o mundo ainda é capitalista, né? Até que a gente tenha um modelo mais inteligente, nós vamos ter que viver nesse modelo. Né? Dizia Winston Churchill. É exatamente essa frase. Mas nós não somos uma ONG, sim. O Veduca é uma empresa que tem fins lucrativos, tá? No setor, obviamente, que tem um impacto social grande, mas ele tem o propósito de democratizar a educação de alta qualidade, mas tem um propósito para os investidores que investiram no Veduca, e agora a gente está aumentando ainda a quantidade de investidores, de retornar, de ter um retorno para eles. Nós acreditamos que o modelo de negócio correto ele é baseado na venda da certificação para cursos de extensão. Então, para o estudante universitário, aliás, para todos, se você quiser apenas entrar, assistir o conteúdo e aprender, é grátis para todo mundo. Ter acesso ao conhecimento. Para o estudante universitário, no nível de graduação, a certificação é grátis também. Agora, para os profissionais que já possuem uma graduação, que estão ali fazendo curso de extensão, que já trabalham, que já tem uma fonte de renda. Né? Exatamente. Para essas pessoas, o que a gente vai começar? Nós vamos começar cursos de extensão, nos quais o conteúdo é grátis, mas se a pessoa quiser um papel provando que ele aprendeu, aí ela paga. Essa é a primeira forma de monetização que nós temos no nosso modelo de negócio. Além dela, obviamente, nós temos, já recebemos, estamos trabalhando com algumas empresas que nos pediram para adaptar a plataforma para treinamento dos seus funcionários, ou seja, que é uma avenida B2B, né, no qual você vende a tecnologia e adapta para a empresa. Corporativo, né? Para o ambiente corporativo, enfim. Mas como eu coloco, né? Geralmente as pessoas sempre me perguntam como é que você vai fazer para fazer dinheiro, e é assim, né? Hoje nós ainda estamos trabalhando nisso. A gente levantou R$1,5 milhão de 4 investidores. Foram a Mountain Partners, através da Mountain no Brasil, um fundo suíço radicado aqui no Brasil, a 500 Startups, que é um fundo lá do Vale do Silício, a Macmillan Digital Education, que é um braço de investimento digital da Macmillan, grande Macmillan, que é publisher de livros científicos. Editora, né? Exatamente, são donos da revista Nature, da Scientific American, e uma pessoa, um anjo, um investidor anjo, que se chama Nicolas Gauthier. E agora nós estamos aumentando ainda, fazendo uma segunda captação para aumentar o investimento. Isso é muito novo ainda, né, Carlos? O negócio é muito novo. Você falou, quando é que você botou o Veduca no ar? Março do ano passado. Tem um ano e pouquinho ainda. Mas o que é interessante, Maurício, é que nós estamos seguindo os passos das grandes empresas de tecnologia. Quando eu fui começar a empreender, eu fui atrás de ler, obviamente, todos os livros que eu podia sobre histórias das grandes empresas de tecnologia no nosso tempo. E se você olhar a história delas, do Google, do Facebook, do Yahoo, do YouTube,
qualquer uma delas, todas as grandes empresas de tecnologia da nossa era, eles estavam preocupados em resolver um problema real. Eles começaram sem ter a menor ideia de como é que eles iam ganhar dinheiro. Um estava preocupado em resolver o problema da relevância nas pesquisas na internet, o outro estava preocupado em resolver o problema da comunicação, o problema social, o outro estava preocupado em resolver o problema do compartilhamento de informação. Enfim, estão preocupados em resolver um problema real. E aqui que nós estamos jogando do mesmo jeito. A gente está preocupado em resolver um problema da educação, um problema real. Até agora a gente teve nenhuma dificuldade em captar investimento, na verdade, pelo contrário, a gente tem investidores querendo entrar, a gente muitas vezes, calma, agora não é a hora, ou agora é a hora certa, a gente tem que fazer esse controle, porque você também não pode se associar a qualquer pessoa, como eu falo, né? Ainda mais na área de educação, né? Exato. Você tem que carregar Você tem que carregar de alguma forma valores e princípios que respeitem o que você está também propiciando para os clientes do Veduca. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, para você ter sucesso em qualquer coisa que você faz na sua vida, você tem que cercar de pessoas boas. E como você bem disse, né, muito mais do que investimento, o que a gente procura são parceiros que consigam, que tenham propósitos similares, propósitos alinhados ao nosso, de democratizar a educação, e que compartilhem da nossa ideia, que acreditem que é possível, sim, a gente resolver esse problema que nós acreditamos. Tem muita gente que não acredita. Tem gente que já tive reuniões, por exemplo, nas quais eu fiz e eu expliquei esse modelo, por exemplo, nós vamos colocar, nós vamos começar, nós vamos fazer isso aqui, o conteúdo ele é grátis e o aluno, se ele quiser, ele vai pagar pela certificação apenas os alunos de extensão, né, de pós-graduação, aqueles que já estão no mercado de trabalho. Eu me lembro que uma vez uma pessoa, não importa a empresa ou a instituição, a pessoa virou para mim, mas Carlos, não teria como a gente fazer e colocar, sei lá, das 20 aulas, a gente coloca a primeira aula grátis e da segunda em diante a gente faz a pessoa passar o cartão de crédito, cobra. Olha, eu acho que você não vai estar resolvendo problema nenhum se você fizer isso. E a ideia ela diminui de tamanho. Imagina que se você, para usar o Google, você só pudesse ver a primeira página, da segunda em diante você digita uma pesquisa, a primeira você vê, a segunda em diante você tem que passar os cartões de crédito. Claro. Não funciona no dia de hoje. Né? Não funciona. Você resolve 1/10 do problema, mas... Exatamente. Bem legal. Empreender em educação no Brasil, quais são os desafios que você tem experimentado? Empreender no Brasil... Tem os desafios inerentes a qualquer empreendimento. Tem, né? Em educação. Em educação, especialmente em educação, além dos desafios inerentes de burocracia, de infraestrutura, de mão de obra, especialmente em educação, que eu acho que esses são os 3 grandes desafios para qualquer empreendedor. Além disso, empreender em educação no Brasil tem uma dificuldade adicional de você encontrar algumas pessoas ainda ocupando posições de liderança em instituições muito importantes para a educação, que têm uma visão ainda antiquada, que não acreditam que tecnologias voltadas à educação, tecnologias que possibilitem a distribuição, a democratização do conteúdo, vai melhorar. Uhum. Então, tem muita gente ainda que não acredita nisso. Tem muita gente ainda que olha para isso aqui e fala, não vou. Negativo, não vou colocar conteúdo. Mas você é o responsável por uma das principais universidades brasileiras. Eu veria assim, principalmente as universidades públicas, né? Não tem por que não mergulhar aqui, porque afinal ela é uma universidade pública e, sim, teoricamente, o papel dela é absolutamente esse. Até se você me falar de universidade privada, eu acho que deve ter um monte de barreira mesmo nesse sentido, porque tem a grana na jogada, tá certo? Mas a universidade pública, acho que mais cedo ou mais tarde tem que estar todo mundo aqui, porque esses caras... As pessoas têm medo. Imagino. As pessoas têm medo da mudança. As pessoas muitas vezes têm medo do... Professores que não são tão bons assim, eles têm medo de colocar... Se expõe, né? De se expor, exatamente. Que as pessoas vejam que, ok, beleza, esse professor aqui não vale. Ou seja, a gente tem um desafio maior. Mas, por outro lado, empreender em educação, se por um lado
versus outros tipos de empreendimento. Você tem uma dificuldade maior, pelo outro lado, eu sempre vendo o lado positivo, você tem uma satisfação maior também. Claro. Você tem uma satisfação maior porque cada dia que passa num trabalho, nós estamos lá, nosso time hoje, nós somos 14 pessoas no Veduca, crescendo, nós trabalhamos num propósito que está em melhorar a vida das pessoas e as pessoas, a cada dia que passa, as pessoas que... cada minuto que as pessoas passam mais dentro do Veduca, elas estão se melhorando, elas estão aprendendo mais, elas estão se tornando mais... no caminho de se tornar mais felizes, no caminho de ter, através da educação, mais escolhas, poder abrir portas para elas. E aí a gente poder reverter talvez essa pesquisa aqui, né, que eu acabei de começar aqui. Muito legal. Deixa eu trazer Iracema aqui para essa nossa conversa. Iracema Ghisoni. E aí? Muito bom. O chat aqui, pessoal, a Gabi está falando que ela não acha que é democratizar, ela acha que democratizar é voto da maioria ali, tem um olhar da personalização mesmo, bem interessante. Porque você cuida do indivíduo, né? Exatamente. É bem legal essa abordagem. E nós, o que temos pela frente hoje ainda? Eu estou aqui no meu curso de estatística, que eu acabei de me... vou ter que falar com a minha irmã que eu vou pegar uma cola para fazer a prova. Então tá bom. As aulas da minha irmã tinham que estar aqui. É uma professora da USP em São Carlos, de matemática e estatística. É uma especialista em bioestatística. As aulas dela tinham que estar aqui. Qual o nome da sua irmã? Mariana Cury. Mariana Cury, gostaria bastante de entrar em contato com ela. Vou botar você. Aliás, o Gustavo, que é marido dela e também dá aula na USP lá, ele tem mergulhado muito nessa história de educação à distância tal, e tem tocado nas barreiras que as universidades têm em evoluir nessa história. E às vezes é meio indignado até com isso, né? Mas sem dúvida é um caminho fantástico, muito legal. Ira, o que vem pela frente? Então, na sequência, hoje ainda a gente tem análise da notícia. Luz e sombra da notícia. Sobre a perspectiva integral com o Ian MacDonald. Opa. E o André Gravina. A gente vai falar um pouco de trânsito. O tema vai ser um pouco por aí. Tá bom. Trânsito, questão urbana e mobilidade. Sério? Outro assunto importante. Ricardo Gravina, né? Ricardo. O que eu falei? André. Desculpa. Hoje você não fez lição de casa. Te peguei, tá vendo? Você está precisando de um day off, que nem eu. Então tá. Põe na agenda. Põe na agenda. Então, tá bom. Legal. Então tá ótimo. Muito obrigada, viu, Carlos? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado você, Carlos. Muito bom você ter estado aqui, cara. Obrigado pela oportunidade. Acho que, para fechar, se poder deixar essa mensagem, repetir essa mensagem. A revolução da educação que está acontecendo graças à tecnologia é uma oportunidade única que nós temos para tirar o Brasil das últimas posições, colocar o Brasil lá no topo dos rankings educacionais. E nessa era de internet, nessa era na qual o compartilhamento da informação cada vez mais cresce, tem uma frase que eu adaptei, que eu acho muito bacana. Tem aquela frase, né? Para que o mal prevaleça, basta que os de bem não façam nada. E tem uma adaptação, né? Para que a ignorância prevaleça, basta que os que sabem alguma coisa não façam nada. É verdade. Então, acho que a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando, focado, que a gente vai conseguir melhorar o nosso país um pouquinho através da educação. É isso aí, Carlos. Obrigado, cara. Vamos lá, vamos trabalhar, né? É isso aí. Bora. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado vocês que estiveram com a gente aqui. Pessoal do chat, continue com a gente. A gente tem um próximo webcast às 19 horas, 7 da noite, Luz e Sombra da Notícia. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo a todos.